Amém. Amém. Graças a Deus. A gente dá vontade de ficar quieto, né? Deixar continuar o assunto. Muito bom, né? Quem mais gostaria de tomar 20 minutos aí em um culto e falar sobre isto? Entre os irmãos, vocês estão acompanhando que o pastor Joaquim está pregando na sexta-feira à noite, mas durante a semana é repetido umas 3 vezes, né? 8 horas da manhã, todos os dias 8 horas da manhã é repetida a mensagem de sexta-feira. É uma reprisa. E fica muito fácil de tomar conhecimento do assunto, né? Agora, nós já temos pregado isso desde o começo. Há 50 anos que nós estamos pregando o Evangelho, 48 anos pregando esta mensagem, e nós já temos batido, falado sobre esse assunto, mas quando ele é pregado de uma maneira minuciosa, sistemática, aí parece que endereça mais, né? Fica mais direcionado a coisa. Então nós estamos nesta hora porque vocês devem prestar atenção, a igreja deve prestar atenção nas fases que nós estamos atravessando. As mensagens que nós estamos ouvindo. Nós tivemos aqui muito tempo estudando sobre adoção. E às vezes nós mesmos ficamos em dificuldade, porque achamos que podemos estar repetindo muito o assunto. Mas depois, quando as coisas acontecem, esse reviravolta, né, que eles chamam, é que nós vamos percebendo a necessidade que tínhamos de pregar sobre este assunto. E agora é sobre estes 3 corpos: corpo terreno, corpo glorioso ou celestial e corpo glorificado. Esse corpo terreno está sendo experimentado por todos nós. Todos nós estamos vivendo aqui nessa casca humana. Porém, o que diferencia é o que bem colocou Rainer aqui. É a eleição e a predestinação. É a semente. Porque a semente, ela vai fazer brotar a árvore que é da origem daquela semente. Então, Caim não podia ser outra coisa senão do maligno. Ele tinha que manifestar aquela semente. E Abel também tinha que manifestar a semente que era de Deus. Semente que Deus criou no ventre de sua mãe, Eva. Agora, todos nós estamos aqui nesse corpo. Nascemos um dia, bebezinho, crescemos, nos tornamos adolescentes, homens amadurecidos e, por último, idosos. Chegamos ao fim da nossa jornada, não importa quem seja. Se tivesse jeito, eu queria mostrar para vocês a entrevista que eu fiz com a irmã lá de Novo Brasil, ela com 95 anos, falando suas palavras arrastadas, com muita dificuldade,
já não conseguindo mexer nem com as mãos e nem com o corpo nenhum, mas é uma semente ali dentro daquele corpo de 95 anos morrendo, existe uma semente. Eu quero ler com os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Em outras palavras, não impediremos eles ressuscitarem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, ou de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos para fortalecermos mais nesta fé. E não tem uma coisa mais própria para nos segurar, para nos alicerçar, para nos firmar, do que a Tua palavra. O Teu Espírito Santo vivificando cada palavra, é o que nós pedimos, que também as bênçãos, a cura divina esteja sobre nós. O Senhor abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, que eles sejam recompensados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. É muito difícil obedecer horário, né? Porque a gente tem muita coisa boa para ser estudado, não porque nós somos tão inteligentes, mas é porque nós temos uma mensagem, somos portadores de uma mensagem que está nos preparando para este grande acontecimento. E não tem uma coisa melhor do que isto, você saber quem é você, quem será você se você partir, em que lugar você vai estar, em que corpo você vai estar, de que maneira você vai estar, e depois, quando houver a ressurreição dos santos, você fará parte desta ressurreição, se tiver partido. Se estiver aqui vivo, crendo na mensagem de pertencer à noiva, aí você já toma parte do rapto, do arrebatamento, sendo apenas transformado. Agora a gente diz assim, apenas, né? Mas imagina você voltar é o caso da irmã lá de Novo Brasil, esqueço o nome dela, a irmã Servina, voltar daquela idade, 95 anos, a ser uma moça de 18 anos de idade, em um corpo completamente sem nada que possa eternamente fazer qualquer mal a ela. Ela não terá nenhuma coceira mais. Nem um fio de cabelo vai faltar nela e nenhum fio de cabelo ficará branco. Se ela, depois de 1000 anos, 2000 anos,
1 bilhão de anos que você encontrar com ela, ela será a mesma pessoa, jovem, com todos os cabelos pretinhos. Esse é o corpo glorificado. Mas vamos ler aqui na mensagem, eu sei, foi pregada pelo profeta desta era. Parágrafo 91. Quando perdi meu bebê, a minha pequena Sharon, aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. Ele achou difícil demais perder a sua criancinha com 8 meses de idade. Eu disse, como isto pode ser para o bem? Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Agora ele ficou perguntando, como isto pode ser para o bem? Como pode ser isto para o bem? E meses depois, quando eu a vi, ele a viu. Ela tinha partido, com 8 meses de idade. Quando eu a vi ali de pé, com toda a formosura de uma jovem garota, numa êxtase, Deus mostrou para a irmã Brana, o profeta, que era o pai, esta jovem já naquele corpo glorioso. Partindo daqui uma garota, ela estava agora sendo uma jovem garota. Falando comigo em pé, ao lado de um velho vagão quebrado ali embaixo, eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. Ele entendeu, Deus mostrou para ele, consolou ele, mostrando, permitindo que ele encontrasse com ela ali, e mostrando para ele que se ela ficasse aqui, ela poderia, ele não disse que ela faria, que ela tomaria, ele disse que ela poderia tomar um caminho errado. E como bebê, toda criança é salva. Toda criança é salva. Se ela vai pertencer à noiva, depende ou dependerá da eleição. Mas se de todos os modos, todas as crianças são salvas. Então ele disse, eu sei que ela, se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil. E sei que a verei novamente. Por quê? Porque ela está ali esperando. E com certeza ele já encontrou com ela, porque ele também partiu em 1965. E ele foi para o lugar que ela está, que é a 6ª dimensão, onde estão estes santos. E eu sei que a verei. E lembro, eu vou ficar só com esta parte aqui, porque aqui ele vai entrar na parte da esposa também. Mas eu queria mostrar para vocês que esse corpo, ele foi encontrado ali pelo profeta, que mais tarde Deus permitiu ele ir até a 6ª dimensão, aonde estão todos os santos que partiram daqui, que já havia partido quando ele foi, e que continuaram partindo e indo para aquele mesmo lugar. E entrar naquele corpo. Corpo glorioso. É um corpo teofânico. É claro que eles não ficarão lá. Eles vão ressuscitar e voltarão aqui para ser assuntos aos céus. Mas, por enquanto, eles estão ali naquele corpo. A mensagem abrindo um caminho,
parágrafo 5, número 4. Enquanto estamos aqui esperando cruzar este lugar, vemos um túmulo vazio lá longe em Jerusalém. Aquele túmulo vazio lá em Jerusalém foi o túmulo aonde Jesus foi sepultado e ele ressuscitou. Porque ele é a primícia da ressurreição. Ele foi o exemplo da ressurreição. É por isso que a fé cristã, ela crê na ressurreição. Então veja só, vamos a um túmulo vazio lá longe em Jerusalém, nos mostrando que algo aconteceu. E então, quando assumirmos aquele corpo glorificado, não glorificado, mas um corpo celestial, ele corrige aqui, olha só, eu tenho que ler ao pé da letra. Mas um corpo celestial, e estivermos andando nas terras da glória com Cristo, olhando para o outro, falando com o outro, poderemos conversar nesse corpo. E alma sobre o altar, clamando. Por quanto tempo? Eu tive a necessidade de fazer um estudo mais aprofundado sobre essas almas debaixo do altar. Porque o quinto selo, que está em Apocalipse 6, verso 13, fala daquelas almas que estão debaixo do altar, clamando. Olha só como elas se identificam ali. Clamando: Senhor, até quando vingarás o sangue? Até quando vingarás o nosso sangue? Então o profeta disse que aquelas almas do quinto selo os mártires judeus que foram mortos por Hitler e Mussolini. Está no quinto selo. Foram aqueles irmãos que foram assassinados, uma multidão muito grande, quando aqueles 200 milhões de demônios que estavam presos do outro lado do rio Eufrates, Deus colocou aquele cão ali, ou aqueles cães, amarrados, esperando um propósito. Porque Deus sabia que para fazer os judeus voltarem à sua terra, ele teria que fazer uma espremedura dura com eles. Eles foram espalhados pela terra desde o ano 1970. Eles foram espalhados, viveram esses anos todos, e eles tinham que voltar para a Palestina, porque afinal de contas, eles teriam que estar lá, porque eles já estão lá. Hoje eles estão lá, com a sua bandeira levantada, uma nação, um povo que do nada se tornou uma das nações mais ricas do mundo, mais poderosa, vencendo guerras, vencendo leões, vencendo demônios. Eles estão lá. Eles teriam que voltar para receber Elias e Moisés, que vai pregar para eles durante os 3 anos e meio da grande tribulação. E essa grande tribulação será após o rapto, após a ressurreição dos santos e o arrebatamento da noiva. Elias e Moisés vai pregar para eles. Eles terão que ser salvos, serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, crer na mensagem de Elias e Moisés, porque eles fazem parte daquele remanescente
que são 144.000, que vai servir a noiva como eunucos no milênio. Deus tem um propósito com eles. Mas vamos voltar aqui no parágrafo 4 desta mensagem. Então, você vai poder comer, beber e dormir, e ali estará sentada, ali, em um trono, em um corpo físico. Amém. Um dia nós subiremos aquele corpo físico, e quando ele regressar, esses corpos celestiais serão glorificados. É aí que eles deixam de ser uma teofania da sexta dimensão para entrar num corpo glorificado. Vocês sabem que Jesus ele experimentou esses 3 corpos. Ele foi humano. Ele nasceu aqui na terra. Ele foi humano. Sentiu todas as necessidades que um ser humano sente. Passou por todas as provas, por todas as tentações. Mas depois que ele foi morto e ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo glorioso. Em um corpo que não tinha necessidade de abrir uma porta para ele passar. É um corpo que aparecia e desaparecia. Mas quando os discípulos foram tocar nele, lá na ressurreição, ele diz assim: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai, eu ainda não fui glorificado. Agora lá sim, o profeta está dizendo aqui, olha, vou repetir aqui, ó. E então qual será a lembrança ali? Que estamos vindo à terra novamente para comer. Porque na eternidade nós vamos viver a nossa vida aqui normal. Você vai comer, você vai dormir, você vai ter as suas coisas. Será um corpo físico. A única coisa que Deus não vai conservar mais em nosso corpo são as glândulas sexuais. Porque ali ninguém vai gerar filhos. Nos céus não casam e nem se dá em casamento. Lá não vai gerar filhos. Lá não vai ter vida amorosa de casais. Não, mas um corpo físico. Um dia nós subiremos naquele corpo físico. E quando ele regressar, porque o irmão Brana, ele expressa muito entre linhas. Ele fala muito do potencial na fase presente. Se você não tiver conhecimento da mensagem, você se confunde. Porque ele está falando entre linhas. Olha só, um dia nós subiremos aquele corpo físico, e quando ele regressar, esses corpos celestiais serão glorificados. Aí sim é quando vamos ser transformados e os ressurretos serem transformados, ou melhor, ressuscitados em corpos glorificados. Então seremos como ele e viveremos para sempre naquele corpo. Ah, sim, naquele corpo glorificado. Naquele corpo físico. Naquele corpo que você vai se assentar com seu irmão, conversar, olhar para ele, sorrir, brincar, falar das coisas, e vai passar tanto tempo. O profeta diz que depois que você termina aquela visita ali, aquele encontro, aquilo passou 1000 anos, porque é uma eternidade. O que mais importa?
Está tudo determinado. Deus traçou isso. Deus colocou isso dentro de um plano. Como bem disse o Rainer agora, a importância, irmãos, de nós sermos fiéis à palavra, vivermos a mensagem, porque é uma trajetória muito importante, que o mundo não participa de nada disto, a não ser de um corpo físico aqui na terra, corruptível. Nesta hora, quem está bebendo a sua cachaça, ouvindo suas músicas, prostituindo, pessoas que estão vivendo no mundo, não querem nada com Deus, elas vão morrer e vão continuar almas sem corpo, porque lá do outro lado, na quinta dimensão, elas não têm esse corpo glorioso. Não. O profeta disse que eles estarão ali andando para lá e para cá, naquele mesmo velho corpo. Ele foi lá e viu eles lá. Ele disse que aquelas mulheres enrugadas, ele chamou de bruxas enrugadas. Elas estavam ali com seus cabelos cortados, franjas puxadas assim na frente, aparado assim na testa, cabelo puxado para baixo, espichado e aparado aqui na nuca, com aqueles olhos alongados com tintas, com aquele rosto pintado. Ele disse que elas corriam ali naquela quinta dimensão, atormentados e gritando misericórdia, misericórdia, e não parava a hora nenhuma, correndo um atrás do outro, gritando e gritando e gritando. É a situação das almas sem Deus, de pessoas que não têm a vida eterna, porque o batismo com o Espírito Santo nos faz sermos eternos, porque é Deus eterno morando em nós, é o Deus eterno em nós. E de que maneira? Através da palavra, através do Evangelho. É para isto que Deus nos enviou uma mensagem especial para esta era. A mensagem pregada pelo profeta desta era, William Branham, mensageiro de Apocalipse 10:7, mensageiro de Lucas 17:11, mensageiro de Malaquias 4:5. Esse profeta, ele trouxe uma mensagem especial que prepara esta igreja para esse grande evento. Grande evento. Deixa eu ler aqui outra mensagem, porque nós já estamos quase chegando ao fim. Adoção, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 70. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Bem aqui, quando você arrepende. O arrependimento faz a pessoa voltar, dar meia volta. Deixar o mundo, deixar o pecado e aceitar essa transformação que só Deus, através da sua palavra, faz. É por isso que nós precisamos de ouvir a palavra. Jesus disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, começa aqui. Ontem mesmo um irmão, ou essa semana um irmão, nos pediu o batismo. Deve estar nos ouvindo nesta hora ali em Pilolândia, marido da irmã Leia. Logo nós vamos te batizar, irmão. Mas eu disse para ele: olha, você fica em paz, porque se você arrependeu de seus pecados,
e o rato se der antes de você ser batizado, você não ficará aqui não. É como o ladrão da direita, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se você partir, você está seguro, porque Deus te julga pelo coração, pelo arrependimento de seus pecados. Você desejou de alma ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo como prova desse arrependimento. Porque o batismo não é tudo, mas o batismo é para provar, identificar que esta pessoa arrependeu-se de seus pecados. É aqui que você começa a eternidade. É aqui. Você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez. Uma nova criatura. Um filho de Deus. E então quando você morre, você começa, quando a morte te atingir neste corpo, e o coração parar de bater, e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra que era uma sombra da sombra. Já pensou? Olha, você põe a mão aqui, lá embaixo está a sombra de sua mão. E a sua vida é uma sombra da sombra. Olha como ela está longe da realidade. É a sombra da sombra. Então você começa como sendo a sombra da sombra. Então, e em segundo, ela se torna uma sombra da sombra. E então, em seguida, ela se torna a sombra. Aí já melhorou mais. Não é mais esse corpo corruptível, mas aquele corpo incorruptível, que é uma sombra ainda. Olha só. E então, em seguida, se torna um pequeno fio. Ele diz uma pequena umidade, uma pequena mina. A sua vida, ela vai passando de sombra da sombra para a sombra, até chegar uma umidade. Então logo se torna um córrego. Você vai lá na cabeceira do Rio São Francisco, que corta esse Nordeste todo, ele tem aonde ele apenas é uma pequena umidade. Mas depois ele vai aumentando e aumentando e aumentando, se torna um dos maiores rios. Todos os rios é assim. Então se torna um córrego, e em seguida se transforma em um rio, e logo se torna em um oceano. Então dessa sombra da sombra aqui, desse corpo que nós vivemos aqui, que está sujeito a doenças, sujeito a problemas, sujeito às enfermidades, aos intempéries que são milhares sobre nós, até você chegar naquele corpo glorificado, lá já é oceano. Lá já é um oceano. Espero lá até a vinda do Senhor Jesus. Voltando só um pouquinho aqui. E depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus antequeridos lá no além, vestido com a roupagem de corpos celestiais. Vocês conhecerão uns aos outros. Mombrana, quando esteve lá, aquelas irmãs vinham correndo e diziam: "Oh, meu precioso irmão! Oh, meu precioso irmão!" E abraçavam ele. Alguém que estava com o irmão Brana ali, que o acompanhava ali na sexta dimensão, diz para ele: "Você conhece essa moça aí?"
que te abraçou, ele disse: não. É aquela irmã fulana de tal que tinha 90 anos de idade e você batizou lá na terra, é ela que está aqui nesse corpo. É essa aí, aquela que tinha 90 anos lá. Exatamente correto. Espera lá até a vinda do Senhor Jesus. E algum dia aquele corpo glorificado de sua, agora recordem, aquele é um corpo celestial, aquele lá da sexta dimensão, não um glorificado, porque o glorificado é depois da transformação, mas um corpo celestial. E em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Um dia ele vai ser levado para a presença de Jesus, porque Jesus está já no corpo glorificado. Ele está sentado no trono em um corpo glorificado. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós seremos. Nós seremos. Agora você imagine esse corpo seu, que é uma sombra daquilo que é oceano, aplicando da maneira que o profeta aplicou. Primeiro é uma sombra da sombra, depois uma umidade, depois um rio, um córrego melhor, depois um rio, depois um oceano. Se você analisar o quanto nós estamos distante do que é aquele corpo é glorificado, é fazendo essa comparação. Nós estamos distantes, porém temos certeza que nós estaremos lá. Temos certeza. Você olha para você e não dá valor nenhum. O profeta diz que se você separar essa alma, esse espírito que você tem lá dentro, essa eleição de Deus, o seu corpo físico mesmo, ele vale apenas um real. Porque se você queimar esse corpo, ele vira uma colher de esterco, que apenas você vai jogar no pé da plantinha lá do seu xaxi. Apenas dá para você adubar um pezinho de plantinha lá na sua casa. Serve para mais nada. Mas dentro desse corpo está esse oceano, essa eternidade com Deus. O profeta aqui, ele continua citando, segundo aos Tessalonicenses, ele fala capítulo 5, verso 1, mas porque o irmão Brana, ele sempre teve essa dificuldade, né? Como eu tenho e muitos têm. Ele não era aquele pregador que tinha capacidade de citar a Bíblia de cor, não. Às vezes ele citava de forma errada, mas ele está citando a Escritura certa. Ele só não cita o local. Ele diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 1. Ou outro. Mas é aquilo que nós lemos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o verso 18. Aqui essa escritura está falando dessa transformação que nós teremos. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor.
Agora, quando Paulo está falando deste evento, deste acontecimento, ele está falando de um acontecimento que vai suceder um após o outro. É como a revelação dos selos. A revelação dos selos é confundida muitas vezes pelos sábios da mensagem, porque eles aplicam os 7 trovões na revelação dos 7 selos. Mas o Mombrano diz que cada trovão era um selo. Quem tem o primeiro selo, tem o primeiro trovão. Quem tem o segundo selo, tem o segundo trovão. E aqueles trovões, eles explodiam um atrás do outro. O profeta compara com aquele foguete que eles soltam aí no ar, vai uma bomba só, subindo, né? Lá em cima ela explode e vira várias. E aquelas várias também se explode. E vira vários tiros lá no ar. É a mesma coisa da revelação dos selos. É a revelação do primeiro selo, vem o segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. E esse acontecimento aqui de 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, é uma sequência atrás da outra. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é a mensagem que prepara a igreja para a voz do arcanjo. O que é a voz do arcanjo? É a voz da ressurreição. É a mesma voz que foi lá no cemitério onde estava sepultado Lázaro e chegou ao redor daquela sepultura e disse para os discípulos: tirai a pedra, faça o que pertence a vocês, o que cabe a vocês, tire a pedra. O que nós temos que fazer nesta mensagem para estarmos dentro destes acontecimentos? Simplesmente nos preparar. Tire as pedras, tire as raízes de amarguras, tire as invejas, tire o adultério, tire os espíritos errados, coloque o sinal de Deus na sua casa, como Raabe colocou o cordãozinho vermelho lá na sua porta, e a sua casa foi guardada. Como Israel colocou o sangue nas ombreiras das portas, na saída do Egito, e aqueles primogênitos foram guardados da morte do anjo negro. Então é o que você tem que fazer, é colocar o sangue, o sinal, viver a palavra, viver a mensagem. Tem hora que você tem que dar uma gingada nesse corpo, nessa natureza, e corrigir aqui, e ser até, de certo modo, capcioso com você mesmo. Disse, eu vou humilhar, eu vou chegar lá e vou dizer para aquela pessoa que eu menti para ele. Eu vou chegar e dizer, olha, você me perdoe, eu sou um cristão, eu menti para você e quero te pedir o perdão. Como o profeta desta era havia mentido para os advogados que estavam pressionando ele para ele pagar o imposto que ele não devia. E ele disse para a esposa, diga a eles que eu não estou aqui. E ele estava. Ah, não, essa mentirinha aí é do gasto. Para quem mexe com o negócio, para as pessoas do mundo, isso aí não vale nada. Isso é a mentirinha necessária, isso aí é do gasto. Mas aquilo tirou Deus da vida do profeta. Ele estava saindo para orar por uma criança. Deus parou ele no caminho e disse, não vá orar pela criança. Você não está pronto para isso. Você não está preparado para isso.
Você mentiu para aqueles advogados. Ei, irmãos, quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, ele é sensível. Ele está uma pessoa sensível. Os seus erros muitas vezes lhes faz passar vergonhas, humilhação, porque ele tem que ir ali consertar aquilo. Um pecado não confessado não deixa Deus curar aquela pessoa. Um pecado não confessado não deixa aquela pessoa viver em paz, principalmente quando ela chegar lá na quinta dimensão. Aí é que vai ser triste. Pergunta e resposta sobre Gênesis. Só tem 6 minutinhos ali, irmãos. Pergunta e resposta sobre o Gênesis. Eu quero ver aqui no parágrafo. Melhor. Pergunta e resposta sobre Hebreus. Eu quero ver aqui no parágrafo 161. Vocês, homens mais velhos, e vocês, mulheres de mais idade. O irmão Brano era inteligente, ele sabia que não podia chamar as irmãs de velhas, né? Então ele diz de mais idade. Talvez alguns de seus maridos e suas esposas talvez partiram. Já foi para o outro lado. Isso não atrapalha em nada. Eu estava ouvindo os ensinamentos do pastor Joaquim esses dias todos, ele falando que o irmão Brana teve uma êxtase, e naquela êxtase a primeira esposa pegou num braço dele, eles estavam caminhando, e a segunda esposa veio e pegou no outro braço, e eles seguiram em frente. Aí você pergunta assim, e aquele que fica viúvo ou viúva e casa, não atrapalha em nada? Bom, nós temos esta experiência do irmão Brana, porque é muito relativo, né? É muito relativo como é que esse viúvo está casando e como é que esta viúva está casando. Então, seus maridos e suas esposas talvez partiram. Isso não atrapalha em nada. Aleluia. Eles estão apenas do outro lado da cortina, esperando absolutamente. Nessa palavra aqui, esperando, eu teria, se tivesse tempo, eu entraria aqui sobre estas almas. Eu falei das almas que estão clamando no quinto selo, que são judeus. Mas também as almas dos santos estão clamando. Elas também estão dizendo, Senhor, até quando? O profeta nos mostra aqui nesta mensagem, a mensagem pergunta e resposta sobre Gênesis, que eles têm pressa de voltarem. Eles querem voltar logo, porque eles sabem que eles passaram de uma sombra para a sombra, mas eles sabem que há um oceano pela frente. Irmãos, não se limite a sua fé a essa vida pobre aqui, a essa vida miserável aqui. Não limite a sua fé na condição humana. Seja suficiente revelado para te ver na eternidade. O dia que você tiver certeza da sua vida na eternidade, você pula muralhas, você atravessa fogo,
você enfrenta leões, você enfrenta os perigos, nada te barra, porque você chega a ter uma convicção muito além dessa vidinha, que agora você está aqui com saúde e amanhã você não sabe onde vai estar. Você hoje está bem de vida e amanhã você não sabe o que você vai ter. Hoje você tem tanta fartura e amanhã não sabe se vai ter o que comer. A vida humana é desse jeito. Essa é a circunstância humana. Foi por causa de Eva, foi por causa da árvore da ciência do bem e do mal. Eles comeram do fruto do bem e do mal. Encararam o fruto do mal. Eu fico pensando, hoje mesmo eu estava meditando nisso. Nós, como cristãos da Mensagens, às vezes temos que comer certos frutos da árvore do mal. Aliás, é a mesma árvore, porém os frutos maus. Às vezes nós temos que fazer coisas nesta vida que é só mesmo a graça de Deus para nos segurar. Porque uma moça que sai de casa, criada, como dizia minha mãe, debaixo da gamela. Naquele tempo eles diziam assim, a fulana de tal foi criada debaixo da gamela. Ela não saía na sala quando tinha visita. Ela ficava no quarto quando chegava alguém em casa. E essa moça criada debaixo da gamela, de repente ela entra para os estudos e vai se aprofundando e começa a ganhar tanto dinheiro e prosperar tanto que elas começam a ter vergonha dessas igrejinhas pequenas. Elas não beram mais essas igrejinhas pequenas. Veja o espírito que a pessoa entrou. Ela convive, ela se relaciona com tanta gente famosa, com tantas palestras, com tantas motivações, porque as pessoas, para crescer na vida, elas têm que ser motivadas. Cursos de motivações. E os cursos de motivações, eu fiz 6 vezes, repetido, de 1 a 6, chamado Shurenkai, que quer dizer sair de uma vida de malogrado a uma vida de empresário. Como que você consegue fazer uma pessoa aceitar que ela é uma malograda, um malogrado, porque anda num carro velho, porque anda de ônibus, porque anda de moto, porque não vai a lugares importantes da vida, não frequenta os maiores clubes do mundo. Aquelas pessoas que estão dentro de aviões para Nova York, Miami, e elas estão nesse estilo de vida. Então, se não estiver assim, é malogrado, é pobre. E eles motivam a pessoa fica louca para sair desse estado de pobreza. E a primeira coisa que eles têm necessidade é de sair do meio dos pobres. Eu encontrei com o irmão Francisquinho lá do Marabá, uma pessoa que eu ganhei ele há muitos anos. Ele diz assim: pastor, aquela criança que o senhor viu na minha casa aquele dia lá, 2 anos de idade, hoje ela é a pessoa mais famosa do mundo. Quem faz exposição é um modelo. É um modelo, ela se tornou a mais famosa modelo do mundo. É a nossa filha. Eu olhei para ele, aquele baixinho, moreninho, e falei: irmão,
Que negócio é esse? Você desse tamanhozinho, feinho desse jeito, a esposa dele junto. Vocês terem uma moça desse jeito. A irmã disse, ó pastor, ela nem aceita falar que nós somos pais dela. Quando ela vem no Brasil, ela só desce no aeroporto, do aeroporto ela vai lá no local da apresentação dela, lá em Copacabana, Rio de Janeiro, ou em São Paulo. De lá ela pega o avião e já vai para outros países. Por quê? Porque comeu dessa fruta, da árvore, da ciência do bem e do mal. Cresceu. A pessoa sai da simplicidade. Paulo disse que ele temia que a igreja saísse da simplicidade. As pessoas que crescem, elas têm que sair. Não dá, uma pessoa rica, uma pessoa famosa, ela não consegue conviver no meio de pobres. Nem para fazer uma visitinha de misericórdia. Porque ela não começa daí, não tem nem tempo. Eles estão almejando estar juntos novamente. A Bíblia diz que estão as almas debaixo do altar clamando, Senhor, até quando? Que dia vai ser, Senhor? Que aquelas pessoas lá na terra chegarão à perfeição e nos chamarão a voz do arcanjo. Até quando estes irmãos vão ficar na mensagem sem estar nessa condição? Condição de chamar aqueles irmãos, de trazer aqueles irmãos para numa ressurreição. Essa voz do arcanjo aqui, ó, de 1 Tessalonicenses 4:16. Essa voz do arcanjo entrando nessa igreja para fazer ela chamar estes santos. Como Jesus chamou a Lázaro, dizendo, Lázaro, sai para fora. O profeta disse que será tão difícil que vai ficar somente algumas pessoas na igreja para ocuparem este lugar. Ele disse que será apenas uma pequena minoria, porque aqueles que atrapalham terão que sair. A palha não vai para o celeiro com o trigo. O trigo vai sozinho para o celeiro. Deus não nos fez anjos. Ele nos fez homens e mulheres. Nós sempre seremos homens e mulheres. Lá nos céus, irmãs, vocês vão ser mulheres. Cabelo longos, vestes longas. Vocês, irmãos, serão homens. Homens. Porque somos um produto da própria inteligência de Deus. Ei, aleluia! Que inteligência Deus fez, irmãos. Colocou calça comprida no homem, camisa no homem, cabelo cortado, com esse formato de homem, e diferenciou ele das mulheres. As mulheres com cabelos longos, de roupas longas, vestidos, não podem misturar essa mistura que elas estão fazendo lá nas denominações, nas igrejas evangélicas. É uma perversão, é subestimar a inteligência de Deus. Quando Deus disse a Moisés em Deuteronômio capítulo 4, não haja traje do homem nas mulheres, ele já estava usando a sua inteligência. Estão fazendo de Deus o quê? Mas o que faz isto, veja, talvez você pensou isto quando você foi ao altar. Você e seu marido disseram que tornariam um ao outro para ser
uma esposa casada na lei e viverem juntos numa sagrada declaração deste matrimônio, e as graças de Deus e assim por diante. E toda a declaração que vocês fizeram, aquele voto que vocês fizeram no altar, aquele voto, Deus está olhando naquele voto, Deus está considerando aquele casal, Deus está considerando aquela fidelidade, Deus está considerando isto, juntos numa sagrada declaração deste matrimônio, e as graças de Deus e assim por diante, e toda a declaração que vocês fizeram, e o voto que vocês fizeram. A primeira coisa, você sabe, comece a observar, vocês dois, viu? É vocês dois, é você com a sua esposa, depois você olha a igreja, depois você olha o pastor, depois você olha o diácono. Primeiro julga seu lar, primeiro julga a sua casa, primeiro julga você e sua esposa. Como é que vocês estão vivendo? Ah, mas há tanta observação a respeito das pessoas, de outras pessoas, de outras pessoas. Mas primeiro você tem que observar é isto. A primeira coisa, você sabe, comece a observar, vocês dois. Olha só o doutor Jesus fazendo aqui um diagnóstico da vida cristã. Aonde que começa o seu problema? Doutor, dói de cá, dói no peito, qual lado? Dói no braço? Aqui, pastor, doutor, dói aqui no braço. E que mais? E ele vai fazendo perguntas, ele vai diagnosticando através das informações, das dores, dos problemas, até chegar aonde precisa. E assim é Deus. Deus está dizendo, comece. Vocês fizeram um voto, vocês fizeram um compromisso, então comece de suas casas. E toda a declaração que vocês fizeram e o voto que fizeram, a primeira coisa que você sabe, comece a observar vocês dois. Ele era ereto e o cabelo brilhava, e a mãe aqui ele chama a esposa de mãe, e a mãe, seus lindos, pequenos olhos castanhos, os olhos azuis, ou seja, o que fosse, como você olhava para ela. Como é que você olhava para ela, irmão Pedro? Não tinha ninguém na terra, pelo menos para parecer com ela. Irmão Mateus ainda está olhando e dizendo a mesma coisa, né? Olhos castanhos, ereto, não está curvado já como nós, já não está corcundo, não, está ereto, cabelos brilhava, e a mãe, seus lindos pequenos olhos castanhos, ou olhos azuis, ou seja o que fosse, você olhava para ela, você saía, você olhava para o papai, era o marido, agora com aqueles ombros eretos, e após algum tempo eles começaram a se inclinar. Oh, meu Deus! Tem hora que a esposa olha para o marido passando e fala, tadinho. Ela não pode nem falar, né? Mas, principalmente quando você olha uma foto de 20 anos atrás. Aí você pensa, meu Deus, olha quem que era eu. Há 20, eu vi uma foto do irmão João quando ele era rapaz ainda. Cabelo cheio, caído na testa. Morenão, assim, bonito, né? Será que se a irmã Rosa olha para você, irmão João, e pensa... Vocês sabem o que acontece, irmãos? Esse voto
Ele nos leva a acompanhar as situações sem estranharmos elas. A fidelidade desse casal não se estorva, não se barra por causa da condição. Esse marido pode ir para uma cadeira de rodas. Essa casa pode se transformar em um barraquinho. Essa fartura pode se transformar em um pequeno comidinha durante o dia, um arrozinho com feijão. Mas se esse casal começou certo e segue esse voto, cumprindo esse voto, a circunstância não muda nada. Não muda nada, você vai continuar amando essa pessoa. Eu estava rindo da Maria Natal, mostrando foto do irmão Afonso, já mais de 30 dias, entubado no hospital. E ela naquele amor, naquele carinho, desejando que ele chegasse, e que ele viesse, que ele voltasse. Eu pensei, meu Deus, eu acho que se ela deixasse ele para lá, do jeito que ele está, parece que não perderia. Não, ela continua amando ele do jeitinho que ela amava. Vai chegar em casa esquelético, todo acabadinho, cabelo mais branco, mais enrugado, mas o amor está ali para recebê-lo, para tratar como marido, meu querido. E é assim que é a vida cristã, meu irmão. Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você vive a palavra, mais você ama o Senhor Jesus, mais você quer o Senhor Jesus. E é por isso que aqueles santos estão lá dizendo, até quando? Até quando? Eu quero voltar, eu quero ver como está o Morlindo lá, a irmã Joviana, jovens, mas eles estão numa saudade do Paulinho. Não está, Paulinho? Está numa saudade do Paulinho. É o caçulinha do coração. E eles estão querendo vê-lo. Eles estão querendo vê-lo, ver os seus outros filhos. Porque para o pai todos são iguais. Embora o caçulinha você é mais chegado. Estão com saudades, eles querem voltar aqui. Um dia eles vão entrar lá em Diorama. Um dia eles vão chegar lá na chácara. E vai dizer assim, Joviana, vamos lá ver como que está a nossa chácara. Você sabe que até na eternidade, eles poderão ser os donos de lá ainda. O profeta diz isto. Eles poderão, ele diz, se você tem um lugar que você ama, você poderá ser o dono daquilo ali na eternidade. Nós vamos voltar, irmão, eles vão voltar, e nós vamos recebê-los, e vamos alcançar, porque, olha só, fé para chamá-los, e fé para sermos transformados. É uma coisa simultânea. Entramos nesse momento de fé da ressurreição, mas também entramos quando eles voltarem, quando eles chegarem, eles vão reforçar mais a nossa fé e nós vamos entrar naquela transformação. Isso que é uma fé, transformação, corpo glorificado. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, essa esperança tão grande, que nós esperamos sem dúvida nenhuma. Não temos dúvida, temos certeza que irá acontecer. Essa ressurreição desses santos que estão ali esperando, a nossa transformação, a encontrar com o Senhor nos ares, isto é uma realidade. E está às portas. Pai, enquanto isto chega, nós estamos aqui nessa dimensão, estamos precisando de Ti, necessitamos da cura divina,
Pai, repreende essa dor. Essa dor é a mão do diabo, está repreendida agora, em nome de Jesus Cristo. Todo o poder do mal está repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor toma cada um agora de volta aos seus lares e os abençoe, ó Pai, pela graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos em tuas mãos a igreja, cada irmão que está nos acompanhando pela internet. Eles recebam essa bênção do Senhor em seus lares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar, irmãos. Nós estaremos aqui domingo próximo, Deus permitindo, para mais um culto. Por enquanto, nós vamos continuar nessa marcha, né? Deus abençoe vocês, até lá. Despeça do seu irmão. Deus abençoe, né? Deus abençoe a todos. Até lá. Graças a Deus. Entre matas e florestas, posso ver as mãos do Criador, que com cuidado e muita perfeição, pensando em nós, tudo Ele criou. Eu agradeço a Deus ao raiar do dia. Os joelhos, faço minha oração. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor do universo está presente. O rio correndo, batendo entre as pedras, trazendo peixes para a mão do pescador. Ouço a orquestra dos pássaros cantando, abrem seus bicos em todo um louvor. Em harmonia, sinto a brisa do vento, com grande júbilo dou glória ao Senhor. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor do universo está presente. No fim da tarde, posso ver o sol se pondo. Breve a noite irá aparecer. É uma festa ver o brilho das estrelas, que enfeita a noite até o dia amanhecer. A natureza é obra do Criador, também autor da minha salvação.
ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem falar que o Senhor do universo está presente. Eu contemplo Deus em tudo, pois em tudo Ele está, revelando seu amor ao ser vivente. Até mesmo a natureza testifica sem